Sabe aquela música que não importa onde a gente esteja no mundo, a gente reconhece na hora? Aquela que é a cara do Brasil? Pois é. Hoje vamos falar do gênio por trás desse som. A alma da bossa nova. Antônio Carlos Jobim. Ou, como todo mundo conhece, o nosso Tom. A melodia a gente já conhece de cor, né? É inconfundível. Mas a história do cara que criou tudo isso é talvez ainda mais fascinante. Então, vamos juntos descobrir quem foi o homem por trás dessa música que encanta gerações. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto do Tom Jobim, vamos começar por aqui. Por esse ano, 1965, foi quando uma coisa simplesmente inédita aconteceu na maior premiação da música mundial. E adivinha? A música brasileira estava bem no centro de tudo. Primeiro, vamos tentar entender a dimensão desse fenômeno. Como é que um som tão particular, que nasceu ali nas areias do Rio de Janeiro, conseguiu, de repente, seduzir e conquistar o planeta inteiro? E olha, o sucesso foi avassalador. O álbum Getz Gilberto, recheado de composições do Jobim, não apenas ganhou, ele praticamente varreu os Grammys. Foi a primeira vez na história que um álbum de jazz levou o prêmio principal de álbum do ano, passando por cima de gigantes da época como os Beatles. Pensa só nisso. E a música que puxou essa conquista toda? Garota de Ipanema, claro. Ela já foi regravada mais de 240 vezes. É uma das músicas mais tocadas da história. Vira um verdadeiro hino mundial. E a influência do Tom não ficou só no jazz, não. Ele foi muito além. Chegou no topo da cultura pop, a ponto de gravar um álbum com ninguém mais, ninguém menos que Frank Sinatra. Essa parceria lá em 1967 foi tipo o carimbo final, sabe? Selou de vez o status dele como um gigante da música mundial. Mas afinal, de onde veio esse gênio? Para a gente entender a música, a gente precisa conhecer a pessoa. Então, vamos voltar no tempo. Vamos lá para as raízes do Tom, naquele mesmo bairro de Ipanema que ele faria o mundo inteiro conhecer. Olha que curioso. É até difícil de acreditar, mas o maestro quase foi por outro caminho. Essa confissão dele mostra um lado muito humano, né? Quase que a gente perde o Tom Jobim pro futebol. Sorte a nossa que o padrasto dele insistiu e a música acabou falando mais alto. A vida dele também teve momentos bem difíceis. O próprio Jobim dizia que a tristeza que sentiu na juventude foi o que o empurrou para a música. A perda do pai, muito cedo, o fez mergulhar de cabeça no piano, transformando aquela dor em harmonias melancólicas, complexas e de uma beleza única. Então, ok, a gente tem essa bagagem emocional e essa formação musical incrível. Como é que tudo isso se transforma numa verdadeira revolução sonora? Vamos agora para o momento da criação, da invenção de uma nova batida. Mas o que era exatamente essa tal de bossa nova? Bom, era basicamente isso aqui, uma mistura perfeita. Ela pegava a alma, o ritmo, a paixão do nosso samba e juntava com a elegância e as harmonias super sofisticadas do jazz americano. Era uma música que falava baixo, sabe? Mas com uma profundidade imensa. E essa receita mágica não foi criada por uma pessoa só, não. Foi um verdadeiro encontro de titãs. Tinha o Jobim, com aquelas harmonias que eram algo de outro mundo. Aí vinha o Vinícius de Moraes, o poetinha, com letras que eram pura poesia. E para fechar, João Gilberto, com aquela batida de violão minimalista, suave, que se tornou a marca registrada do gênero. E este aqui foi o Marco Zero, o Big Bang da bossa nova. O álbum Chega de Saudade, na voz e no violão inconfundíveis de João Gilberto, apresentou para o Brasil as composições de Tom Jobim e, bom, deu início a tudo. A música brasileira nunca mais foi a mesma depois disso. Mas a genialidade do Jobim não surgiu do vácuo, né? Para entender de verdade o homem por trás da música, a gente precisa olhar para onde ele buscava a inspiração. E as fontes dele eram tão ricas e diversas quanto a própria música que ele fazia. A genialidade do Tom estava justamente nessa mistura. De um lado, ele tinha toda a sofisticação da música clássica europeia, de mestres como Debussy e Ravel. Mas do outro lado, a inspiração vinha direto da natureza brasileira, da Mata Atlântica, dos pássaros, do sol e do mar. E não sou eu que estou dizendo, olha só o que ele mesmo falou. A fonte era orgânica, era viva. Ele não estava apenas escrevendo sobre o Brasil. Ele estava, de fato, traduzindo os sons e as sensações do Brasil em forma de música. E no fim das contas, a essência do trabalho dele é essa. Ouvir Jobim é quase como sentir o calor do sol de Ipanema na pele, a brisa do mar, a melancolia de um fim de tarde chuvoso no Rio de Janeiro. A carreira dele foi marcada por uma série de parcerias
icônicas. Começou com João Gilberto, que deu a voz à bossa nova. Depois veio Stan Getz, que abriu as portas do mundo para ele. E ele chegou a gravar com lendas como Sinatra e, claro, com a nossa gigante Elis Regina, naquele álbum Elise Tom que é uma obra-prima absoluta. Tom Jobim nos deixou em 1994, mas a música dele, essa ficou para sempre. Criou uma harmonia que parece que nunca vai acabar. Vamos dar uma olhada em como o legado e a influência dele continuam mais vivos do que nunca. O reconhecimento que veio depois é simplesmente extraordinário. O nome dele batiza o Aeroporto Internacional do Rio. Inspirou o mascote olímpico. E olha que incrível, tem até uma cratera no planeta Mercúrio com o nome dele. Isso só mostra que a música dele literalmente transcendeu o nosso planeta. Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares da música do século XX. E a gente termina com essa reflexão. A jornada de Tom Jobim nos mostra exatamente isso. Como a expressão mais autêntica de uma cultura local pode tocar uma corda universal em todos nós, transformando a paisagem sonora de um bairro do Rio na trilha sonora do mundo inteiro.